Eu sou má? Pior, você é inteligente. Quando tem noção de que nada importa, o universo é seu. E nunca conheci um universo que gostasse disso. O universo é basicamente um animal. Ele resvala no comum. Cria idiotas infinitos só pra devorá-los. Não muito diferente do seu amigo Timmy. Tome. Pouco importa isso agora. Pessoas inteligentes têm uma chance de chegar ao topo. Leva a realidade pra dar um rolê e ela nunca vai parar de tentar te desconcertar. Só que uma hora ela vai. Não tem outra saída. Muitos dizem que a ignorância é como se fosse uma dádiva. Já outros falam que quanto mais inteligente você for, mais triste será. E se eu te falar que essas duas frases representam o ser mais inteligente do universo? O nome dele é Rick Sanchez. No mesmo tempo que ele consegue transformar um buraco negro em um sol, ele não consegue ser feliz ou se livrar de toda a sua tristeza e de seu alcoolismo. Hoje vamos tentar entender o verdadeiro motivo do Rick não conseguir seguir em frente e ser verdadeiramente feliz. Para quem não me conhece, meu nome é Breno. E aqui nós usamos personagens de anime, filmes, séries para entender melhor a nós mesmos. Então se ajeite no sofá e vamos para o vídeo. Para podermos entender melhor Rick, precisamos conhecer o personagem. Rick Sanchez é o cientista mais inteligente do multiverso. Ao lado do seu neto Mori, ele viaja entre dimensões vivendo aventuras absurdas, sempre usando sua inteligência para resolver qualquer problema. Mas por trás do humor ácido e do caos que a série apresenta, existe um personagem extremamente complexo. Alguém que parece ter tudo, conhecimento, poder e liberdade. Ainda assim, o Rick nunca consegue encontrar a felicidade. E talvez a resposta para isso diga mais sobre nós do que imaginamos. O Rick é um ser tão inteligente que isso acabou roubando seu encantamento em descobrir algo novo, pois quase tudo que existe ou ele consegue fazer ou ele já sabe. Então não tem por que ele estar animado em descobrir coisas novas. No universo da série, quem conseguiu melhor entender seu funcionamento foi justamente ele. Isso fez com que ele cada vez mais perca o significado em sua existência. Essa forma de enxergar o universo desenvolveu um grande vazio. E vamos ser bastante sinceros, como seria possível despertar a sensação de ver algo novo em uma pessoa que já viu vários outros universos e as infinitas possibilidades que vem com isso? Rick perdeu o frio na barriga que nós temos, e você pode dizer, que frio é esse? Calma que eu vou te dizer. Nós temos apenas esse universo, então temos que pensar bem antes de tomar uma decisão ou falar algo. Pois se for uma decisão errada, não podemos simplesmente mudar de universo e resetar tudo. A diferença do Rick para nós é que se ele falar algo ou tomar alguma decisão errada, ele pode simplesmente mudar de universo num apertar de botão. E você pode chegar para mim e falar, então se eu for inteligente, resolveria todos os meus problemas. Não e sim ao mesmo tempo. Calma que eu vou te explicar o porquê dessa resposta. A inteligência sem propósito não é diferente de talento, potencial ou força. Vou te dar alguns exemplos. Neymar tem um talento absurdo, talento esse que chega a ser maior do que a do Messi ou do Cristiano. Gohan tinha um potencial de ser o guerreiro mais forte de Dragon Ball. Meruem nasceu como o rei mais forte e não se tornou. Todos esses, por conta de perderem seu propósito, acabaram fracassando. E a inteligência não é muito diferente deles. Existe um filósofo que eu gosto bastante chamado Friedrich Nietzsche, que falava sobre o niilismo. Em poucas palavras, o niilismo é quando uma pessoa deixa de acreditar que a vida tem um sentido ou propósito. E é exatamente isso que acontece com o Rick. Como ele já viu infinitos universos, infinitas versões de si mesmo, infinitas possibilidades, tudo começa a parecer sem importância. Se tudo pode acontecer, então nada parece realmente especial. E por isso que o Rick vive dizendo que nada importa. Não porque o universo seja vazio, mas porque ele perdeu a capacidade de enxergar valor nas coisas. O Rick não é muito diferente de nós. Existem traumas na sua vida que o impedem de amar novas pessoas. E justamente o seu maior trauma que está entre ele e amar novamente. A perda da Diane quebrou ele de tal forma que nunca mais se recuperou. Rick perdeu o motivo que de alguma forma ainda fazia pensar nos sentimentos das outras pessoas. E ainda era a mulher que ele realmente amava. Até um certo ponto, ele guardava fragmentos da memória que tinha dela e ia visitar constantemente. Cada pessoa tem um jeito diferente de lidar com suas dores. Pode até se falar que o jeito que o Rick encontrou de lidar com a sua foi enfrentar o Rick Prime. Só que isso foi a forma que ele encontrou de escapar de toda a dor que estava sentindo. Foi justamente quando ele tomou a decisão de se vingar que o vazio, tristeza e solidão começaram a tomar conta dele, sem nem sequer perceber. Cada Rick errado que ele matava só ia aumentando a sensação de que tudo que ele estava fazendo não estava levando a lugar nenhum. Conforme ele vai atrás do Rick Prime entre os universos, começa a despertar uma falsa sensação de quanto mais longe ele estiver do seu universo, menos dor
e culpa ele irá sentir. As viagens entre os universos virou uma forma de fuga. E adivinha, mais uma vez isso não deu certo, pois ele já estava em um vazio e uma falta de propósito tão grande que não importava mais o que ele fazia. Esse vazio não seria preenchido. Ixi, rapaz, daí ficou estranho. Existe uma lição que tanto o Rick como nós, na maioria das vezes, deixamos de lado. Lição essa que temos que enfrentar nossos problemas, por mais difíceis que sejam. Se toda vez que aparecer um problema, formos fugir dele, não irá diminuir ou até mesmo deixar de existir. Rick fica com medo de enfrentar, só que as consequências são cada vez que ele foge, mais vazio acaba ficando. Há várias formas de esconder sua dor, e o Rick usa bastante do cinismo. Se você não sabe, vou te explicar. Vamos para o momento telecurso do canal. Cinismo é quando uma pessoa deixa de acreditar que o amor, a amizade ou qualquer ideal realmente tem valor. Para o cínico, tudo é visto como desconfiança, ironia ou desprezo. Viu como esse canal também é conhecimento? Rick age como se nada importasse. Ele faz piada, sobretudo trata as pessoas com sarcasmo e vive dizendo que o amor, família e moral são ilusões. Mas isso não significa que ele realmente não se importe. Muitas vezes esse comportamento é uma forma de esconder a dor que ele sente. Rick usa bastante o seu humor para esconder a sua dor. Sempre que existem momentos que é preciso falar sobre seus sentimentos, ele usa esse humor como barreira. No episódio do Pix Rick, tudo que ele faz é só para não ir a um psicólogo. Você tem noção que ele prefere virar um pickles do que falar do que sente? Até mesmo quando ele consegue sua sonhada vingança, ele simplesmente não demonstra nenhuma emoção, devido todo o seu vazio. Eu diria que o seu maior forte é tentar afastar as pessoas que tentam se aproximar. E o verdadeiro motivo é porque ele tem medo de se entregar e as pessoas o machucarem. Um exemplo é com a unidade. Depois que ela vai embora, o Rick tenta disfarçar fazendo com que pareça que ele não liga. Só que isso o destrói. Quando ele fica só, começa a beber, monta um dispositivo para se desviver. E isso quase acontece. Com todo esse vazio, ele só tinha um caminho para afogar suas mágoas, que era justamente virar um alcoólatra. Se não fosse a inteligência, ele seria aquele tio que todo mundo tem. Em 90% da série ou mais, sempre vemos ele bebo, e isso acontece porque quando ele está bebo, não pensa muito na morte da sua esposa ou no seu sofrimento. Eu diria que o álcool funciona como um anestésico para toda a sua dor. Junto com seu alcoolismo, que deixa mais claro toda a sua arrogância, não que ele seja uma pessoa menos arrogante e sóbrio. Essa arrogância funciona como um mecanismo para não criar laços. Isso está presente em toda a relação do Rick com o Morty. Ele está sempre afirmando que o Morty é facilmente substituível. Só que toda a série, quem melhor consegue ter laços com o Rick é justamente o Morty. Isso prova que apesar de tudo que ele fala no fundo, o Morty é sim importante para ele. Meu amigo, e nesse pouco tempo, tanto que eu falei Morty não é brincadeira. E a real pergunta que fica é se todo esse vazio do Rick tem cura ou não. Se ele ainda consegue ser feliz ou não. A série nos prova que não importa se você é o ser mais inteligente do universo ou um Jerry da vida, nada irá superar o tanto que precisamos de conexões humanas. Pois quando temos uma pessoa que sabemos que podemos nos sentar e conversar sobre nossos problemas, a vida fica muito mais fácil. Se essa pessoa não existe, seremos devorados por nossa mente. E mesmo com todos esses problemas, o Rick ainda quer pertencer a algum lugar. Só dele resolver ficar com sua família, apesar que da sua família atual não ser a do início, que está mais tempo com ele é o Morty, só que isso é assunto para outro vídeo, ele começa a se importar com o que cada um pensa, até mesmo o Jerry. Suas ações deixam de ser baseadas no que ele realmente considera certo, mesmo que seja pouco, pois ele está escutando os outros. Depois que ele finalmente consegue matar o Rick Prime, ele entende que a felicidade é baseada no quanto você consegue aceitar e conviver com aquela perda. Essa lição ele aprendeu depois da sua vingança. Foi quando realmente se deu conta que ele não precisava passar a vida correndo atrás de alguém de uma vingança para ser feliz. A felicidade estava debaixo do seu nariz esse tempo todo. Ele só demorou para perceber. E no fim de tudo isso, a questão que fica é se o Rick realmente está disposto a mudar. Ele realmente está disposto a ser uma nova pessoa. Pelos seus atos que vemos na nova temporada, o que fica claro é que ele está disposto a tentar mudar. Não é garantia que ele irá conseguir. O processo de tentar ser outra pessoa não é nada fácil. O processo é doloroso, mas só de tentar já é um grande passo.
E no final, Rick nos ensina uma lição que vai muito além da ficção. A inteligência sozinha não traz felicidade. O conhecimento não apaga o sofrimento e a vingança não preenche o vazio que existe dentro de nós. Rick passou a vida acreditando que se ficasse mais inteligente ou encontrasse o Rick Prime, finalmente teria paz. Mas quando alcançou tudo aquilo que queria, percebeu que o vazio continuava ali. E talvez a verdadeira felicidade não esteja em saber tudo, nem conseguir tudo o que desejamos. Ela pode estar nas pessoas que caminham ao nosso lado e na coragem de enfrentar nossas próprias feridas, em vez de fugir delas. E no fim, a maior batalha do Rick Sanchez nunca foi contra o Rick Prime, sempre foi contra si mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários se você acha que o Rick um dia vai conseguir ser verdadeiramente feliz. Nos vemos nos próximos vídeos. Falou!